Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui pra falar de um livro um pouco polêmico, na verdade ele é muito polêmico, que é Lolita, do Vladimir Nabokov. Então, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, me segue nas redes sociais e comenta alguma coisa aqui embaixo pra eu saber se você gostou do vídeo ou não. Lembrando você que semana que vem vai ter a série de Serial Killers, e sim, eu sei que esse mês era exclusivamente pro terror, porém esse livro, ele é um pouco, como eu vou dizer, ele é bem pesado. Todo mundo que leu ele concorda com isso, ele é muito pesado, porque ele aborda pedofilia. Então, se você se sente sensível a esse assunto, eu já aviso que tem outros vídeos no canal, você não precisa assistir esse. E quem quiser assistir, vamos lá. Então, Lolita vai falar a história do Humbert Humbert, que vai ser ele que vai narrar tudo. Então, sim, esse é um livro que você não pode ter 100% de confiança, porque você tem um lado da história e é o lado que é o errado. E se você acha que esse lado da história tá certo, você tem que fazer um tratamentinho psiquiátrico aí. Então, a história começa com o Humbert casado lá na França, e enfim, ele se separa da mulher, ele é trocado, e ele era bem agressivo com a mulher dele, com a ex-mulher no caso. Então, eu vou iniciar do ponto que ele vem para os Estados Unidos, é muito bom. Ele vai para os Estados Unidos a trabalho, e ele é indicado para ficar em uma casa, numa fazenda, e ele chega na cidade, ele chega na casa, e a casa que ele ia ficar pegou fogo. E ele tava todo animado, porque desde o início ele ressalta que ele gosta de ninfetas. O que é ninfeta? É uma menina que é novinha que ele quer pegar. Que é extremamente errado, porque ele já tá na meia idade. Então, assim, pedofilia pura, gente. Só quero ressaltar mais uma vez aqui, tá? Então, ele ficou muito animado porque o dono da casa tinha uma filha de 12 anos, que provavelmente era uma ninfeta, segundo ele. Como ele não ia mais para essa casa, ele optou por tentar voltar para algum outro lugar e não ir para essa casa para onde ele foi indicado. Porém, ele chega nessa casa para pelo menos ver, né, o local. E é uma casa muito grande de uma mulher. E essa mulher é muito chata, segundo ele, é extremamente chata, assim, muito. Só que andando pela casa, ele vê que ela tem uma filha de 11 anos, que é a Lolita, a Dolores, e ele fica completamente apaixonado por ela no início, de cara, assim. Ele faz de tudo pra. Ele fica na casa, ele então é um hóspede lá, e ele faz de tudo pra encontrar a Lolita o tempo todo, pra chegar perto, pra sentir o cheiro, pra observar o que ela faz. Ele faz de tudo, sempre com aquela preocupação: será que alguém vai me descobrir? Será que alguém vai ver o que eu tô fazendo? Mas ele não para por conta disso. E a narrativa dele na questão da Lolita é uma coisa que, sabe, que é um negócio muito pesado, porque ele fala dela como se ela fosse uma adulta, como, sabe, é bem pesado mesmo. Então, chega a dar um enjoozinho pra quem tá lendo. E aí, a Lolita é uma criança que é muito levada, assim. Ela briga com todo mundo, ela tem uma opinião forte. E por conta disso, a mãe dela manda ela pra um internato de verão, pra uma fazenda de verão. Acampamento, nesse é o nome. E ela chega lá, ela fica por um tempo. E nesse tempo que a mãe dela vai levar a Lolita pra esse acampamento, a mãe da Lolita deixa um bilhete, uma carta pro Humbert, falando que ela tá completamente apaixonada por ele, que é melhor ele ir embora porque ela sabe que ele não gosta dela. Né? Isso no caso a mãe da Lolita falando. A mãe dela falou assim: ou você se casa comigo e vive comigo, ou você vai embora e deixa eu passar essa fase e tudo mais. Ele pensou: bom, se eu for embora, eu não vou mais ter a Lolita, porque ele fica fissurado nela. É uma questão doentia mesmo. E então ele opta por se casar com a mulher que ele abominava, que ele achava chata, que tudo mais. Então eles se casam, isso tudo com a Lolita no acampamento, e eles ficam vivendo juntos por um tempo. Ela faz tudo que o Humbert quer. O Humbert até consegue transar com ela, mas é um negócio que ele precisa estar muito medicado e fica pensando na Lolita o tempo todo. Ele ressalta isso, que ele tá pensando na Lolita, porque a Lolita é parecida com a mãe, então isso dá uma ajuda. E eles conseguem até viver como marido e mulher por um tempo, porém acontece que o Humbert escrevia sobre a Lolita, escrevia contos sobre a Lolita, escrevia como ele via ela e ele guardava tudo numa caixa. E quando eles estão casados, a gente percebe que, segundo a visão do Humbert, é tudo a visão dele, tá, gente? Então eu vou falar o que tá no livro.
que a esposa dele é uma pessoa completamente obsessiva, completamente controladora, porque ela inclusive pede pra ele falar do antigo relacionamento dele, lá da França, e ele fala e ela meio que fica desmerecendo, fica cutucando isso, então ela é uma pessoa muito controladora, segundo Humbert, e acaba que ela vê que ele tem esse baú que tá trancado, e ela quer saber o que tem lá dentro, ele fala, não é nada, eu estou escrevendo um livro, porque, né, ele fazia isso, e, enfim, não é nada importante. Certo dia ele saiu e quando ele voltou, a esposa dele tinha aberto o baúzinho, tinha lido as cartas e falou pra ele pegar as coisas dele e ir embora. Porque se ele não ficasse com ela, ele não ia ficar com a filha dela. Enfim, fez o maior barraco, com uma razão. Quando ela tava saindo da casa, ela foi atropelada por um cara e ela morreu. Conveniente, não? Então, o Humbert prepara todo o funeral, tudo mais. E ele meio que dá graças por isso. Achei que tinha alguém atrás de mim. Tudo bom. Pros amigos do casal, ele fazia uma pessoa que tava sofrendo, que tava mal por causa que a esposa morreu, que não tava aceitando aquilo muito bem. E perguntaram, e aí, o que você vai fazer com a Lolita? Ela já sabe? E ele falou, não, ela não sabe, e eu vou assumir como pai, porque eu me casei com a mãe dela e eu virei o pai dela. Nisso, na narrativa a gente pode perceber, inclusive, que eu esqueci de falar, que o Humbert, ele planejava, inclusive, matar a mãe dela. Tipo, era uma ideia, um sonho, assim, que ele ia matar ela pra poder ficar com a Lolita. E ele não precisou nem matar pra ele poder ficar com ela. E aí, ele vai pra esse acampamento, fala pra Lolita que a mãe dela está no hospital e tá em estado, assim, terminal. E fala que eles vão viajar pra ver a mãe dela, pra ver como é que ela tá, pra, né, ter um último contato. Por causa desse discurso, ele consegue pegar ela, mesmo não sendo o pai dela. E eles começam uma viagem de carro. E logo na saída, assim, do acampamento, alguns minutos depois, né, da narrativa dele, ele para no estacionamento, porque a Lolita falou, nossa, você simplesmente veio aqui, me buscou, me deu essa notícia, não me deu nem um beijo. E a gente fica assim, como assim? Lembra que ela era uma menina impulsiva, que ela era uma menina que fazia as coisas sem pensar. E ela tinha muita paixão por pessoas de Hollywood, e segundo o Humbert, ele era um igualzinho. Mas a gente já vai entender o porquê que ele achava que ele era isso. E aí ele para, ele acha que ela vai dar um beijo na bochecha, mas ela senta no colo dele e dá um beijão. Um beijão. Nisso chega uma polícia conversar com ele sobre alguma coisa, enfim, eles continuam a viagem. Essa continuidade da viagem, eles vão indo de hotel em hotel. E em um desses, a Lolita começa a ter uns papos estranhos com o Humbert. E a gente pode ver que o quão dissimulado que ele é, porque ele joga a culpa nela. E segundo ele, ela simplesmente atacou ele. E, enfim, os dois ficaram, os dois transaram. E aí, e foi basicamente isso sempre. Só que assim, no primeiro momento a Lolita queria, segundo ele, né? Então, ela queria, ela fez. E então aquilo ali pra ele foi o ápice da vida dele. Ele tava com a menina tava querendo ele tava querendo ela. E eles viviam indo de hotel em hotel e tudo mais. Até o ponto que eles se fixaram em um lugar. E a Lolita começou a frequentar uma escola, que era uma escola preparatória que preferia que os alunos estudassem teatro, estudassem as meninas, como conquistar os meninos, estudassem outras matérias. E o Humbert ficou um pouco com o pé atrás, porque ele não queria a filha dele, a filha, né, com meninos. Nesse ponto do livro a gente chega e percebe que a Lolita não aguenta mais aquela situação. Ela já descobriu, né, que a mãe dela morreu. Em todo momento que ela fala alguma coisa que se revolta, ele fala, você só tem a mim. Você não tem mais ninguém. Então você vai ter que aturar isso. E é uma manipulação, assim, que é nítida, sabe? Que a gente vê que pra ela, naquele ponto ali já deu, ela não quer mais, ela só quer viver uma vida de adolescente. Até porque ela tá crescendo, né? E ele ressalta várias vezes que conforme ela vai crescendo, ela vai perdendo. Vai perdendo, assim, a atraência dele, mas não totalmente. Porque sempre tem resquícios da menina que ela já foi. Em um momento da história, ela tá estudando, né, nessa escola. E essa escola, como eu mencionei, ela preza muito por teatro e tudo mais. E eles vão ter uma peça onde a Lolita seria a personagem perfeita para incorporar uma determinada pessoa do teatro.
E o Humbert não quer, porque assim, tudo que a Lolita quer ganhar, ela tem que fazer favores sexuais pra poder ganhar dinheiro, e esse dinheiro ela troca por alguma coisa que ela quer. Por exemplo, ela gosta muito de ler. Se ela quer ler, ela troca tantos cents por isso. Se ela quer, sei lá, sair com as amigas, tantos cents por isso. E é uma coisa assim, absurda, cara, absurda. Enfim, ele não deixa, e a diretora da escola da Lolita chama ele pra ter uma conversa, que nessa conversa eles falam o quanto a Lolita é desinteressada por aprender sobre a reprodução humana, que todas as meninas ali estavam, meninas e meninos, estavam super interessados nisso, e a Lolita não, a Lolita tava foda-se, e ela meio que entendia do assunto, né, porque ela já teve contato com isso, porque ela nunca foi uma menina ingênua, isso a gente percebe, né, segundo a narrativa não tão confiável assim. Então, ela fala sobre isso, ela fala o quanto a Lolita desrespeita as professoras, se forem mais novas, né, se não forem aquelas professoras mais velhas, se forem novinhas e tudo mais ainda ela vai desrespeitar. E, além disso, ela fala sobre o teatro, o quanto a Lolita precisava participar desse teatro, e aí ela fica, tipo assim, cutucando o Humbert, até que o Humbert fala, tá, beleza, chega, ela vai participar, e é isso aí. E quando a Lolita sabe disso, ela fica extremamente feliz. O pessoal do teatro é uma comunidade que vai sair, vai comer sorvete, vai fazer tal e tal e tal coisa, além de ensaiar. E é isso que eles têm lá. E pra Lolita ir numa sorveteria com umas amigas dela, além dela pagar, o Humbert tem que ficar lá fora, no carro, observando ela. Porque se ela fizer qualquer coisa fora do normal, ele já entra em pânico, ele já vai atrás dela, até porque é pedofilia o que tá correndo ali, ele tem muito medo que ela conte pra alguém. E depois de uma discussão, por causa de alguma coisa assim, nesse sentido, a Lolita ameaça fugir, ela realmente sai da casa correndo. E o Humbert pensa, é isso aí, eu perdi a Lolita, e ele vai atrás dela. E depois de um tempo, ela volta pra casa, porque a gente tem que lembrar que ela não tinha ninguém, que o Humbert era a família dela. E ela volta pra casa e fala, vamos embora daqui que eu não quero mais participar da peça, tá faltando alguns dias pra peça. Então ele pega o carro e eles caem na estrada de novo, fazem do mesmo jeito, que é parando em hotéis pra dormir e vivendo essa vida de manipulações e tudo mais. Porém, coisas estranhas acontecem nessa viagem, que o Humbert percebe que eles estão sendo seguidos por um cara que, segundo ele, é muito parecido com o primo que ele tinha. E a Lolita sabe disso, porque a Lolita tem contato com esse cara, a Lolita conversa com esse cara às vezes. Quando ele para no estacionamento pra fazer alguma coisa, a Lolita some e do nada aparece esse cara. Então, assim, e ele tenta despistar ele, e ele até que consegue algumas vezes, enfim. E em uma dessas viagens, a Lolita fica extremamente doente. Ela contraiu um vírus e ela tava passando mal, muito mal, com febre e tudo mais. E mesmo com febre, mesmo delirando, o Humbert abusa dela. E em seguida, depois que ele abusou ela, no outro dia, ele leva ela pro hospital. Porque ela tá quase morrendo de febre. E aí, lá no hospital, ela fica por alguns dias e ele percebe que a conta iria ser imensa. Nos Estados Unidos eles pagam, né? Eles não têm o nosso querido SUS. E por causa disso, ele não se interna, porque ele também tá com o mesmo vírus, porque como ele abusou dela enquanto ela tava doente, ele contraiu o vírus. Ela fica no hospital por alguns dias e uma amiga dela encontra ela fala pro pai dela levar as coisas dela lá, porque ela quer tudo dela lá, ela surtou, ela quer tudo lá. E quando o pai dela vai buscar, né, ele ficou, não vou. Quando o pai dela não, quando o Humbert, né, vamos ser condizente aqui. Quando o Humbert vai levar as coisas dela, ele descobre que a Lolita não tá mais lá. E quando ele pergunta pros profissionais quem levou ela e tudo mais, eles falam, foi o seu irmão, ele falou pra você não se preocupar com a conta, que tá tudo certo, a Lolita tá bem e tudo mais. A Lolita, então, conseguiu fugir. A narrativa dele, ele fica extremamente desesperado, ele perdeu o amor dele. E, enfim, depois de um tempo, a gente descobre que a Lolita se comunicou com ele, mandou uma carta falando: eu tô em tal lugar, eu preciso de dinheiro porque eu tô grávida, eu tô casada. E isso ela tem 17 anos. Ela ficou 3 anos desaparecida. E depois disso ela mandou essa carta.
e eu quero te ver, eu quero que você venha conhecer o meu esposo, quero que você venha me ver grávida, e eu preciso de dinheiro, se você puder ajudar, porque a gente precisa se mudar pra tal lugar, e lá ele vai ter um emprego, meu marido, e é isso que a gente precisa ir. E o Humbert, ele começou a treinar como dar tiros, porque ele ia matar o marido da Lolita, porque ele tirou o grande amor dela. E ele vai até a casa dela, ele vai, conversa, ele vê que ela tá feliz, ele vê que ela não é mais aquela garotinha. Ele tem traços, mas ela não é mais aquela garotinha, só que ele percebe que mesmo ela não sendo uma menininha, ele ainda tá completamente apaixonado por ela. Ele faz a proposta dela, pra ela, ó, vamos se mudar, vem comigo, deixa ele, eu te dou uma vida boa, vamos viver na estrada de novo, ou numa casa, eu crio esse teu filho. E ela, não, eu amo ele. E o marido dela era o escritor da peça da escola que ela ia fazer, ou seja, esse é meio que o plot da história. E todo o tempo que ela tava fazendo a peça na escola, ela falava pro Humbert que quem escreveu a peça foi uma mulher. E ela sabia que não. E depois de um tempo eles se reencontraram. Porém, a Lolita teve o coração quebrado por um outro cara. E esse cara era meio que muito influente em Hollywood. E, enfim, ela queria ser atriz. E ela ficou com ele. Ele não queria ela, ele queria ela pra festa, queria... Enfim, não queria ela de verdade. E quando o Humbert descobre isso, né, ele entrega, no caso, isso tudo é um diálogo na casa da Lolita, com ela grávida, o esposo dela ali. E, enfim, depois dela não aceitar aquela proposta que eu falei, ele dá o dinheiro e ele vai atrás desse cara de Hollywood que magoou ela e tudo mais e mata ele. E que termina a história assim. Em todo momento do livro ele se dirige aos leitores como um júri. E desde o início a gente sabe que eles estão mortos, porque ele falou que a história da vida deles só podia ser compartilhada quando todos estivessem mortos, no caso ele e a Lolita. O que aconteceu, né? Depois a gente percebe que ela tá morta e que ele também tá morto e todo mundo tá morto aqui, porque, enfim, pra ninguém se magoar com isso. E é isso a história de Lolita. Eu não relatei detalhes aqui porque é um livro pesadíssimo, como eu falei. E alguns comentários agora. No livro, ele fala que as lolitas, que as ninfetas, podem ter apenas entre 9 e 11 anos, que é a idade perfeita, assim, pra quem curte meninas mais novas, crianças, né, meninas mais novas, não crianças. E a idade de diferença tem que ser de no mínimo 30 anos pra poder funcionar o negócio, pra poder ser bom. Ele também fala, no início do livro, ele relata isso várias vezes, conforme o livro vai passando, do amor da infância dele, que é a Annabelle, a primeira mulher da vida dele. E ela morreu quando ele tava na adolescência, e isso meio que dá pra entender que ele ficou com trauma disso, e por isso que ele não quer mulheres mais velhas, que ele prefere meninas mais novas, claro, além do problema mental dele. Mas pelo que eu entendi, esse é o motivo, ele não consegue deixar a Annabelle ir, e ele fica repetindo o mesmo padrão sempre. Eu não sou psicóloga, tá? E como eu falei, isso aqui não é uma narrativa confiável. E se alguém acha que é uma narrativa confiável, gente, é sério. Procura um psicólogo, um psiquiatra. Mas em todo o livro, o Humbert tá tentando mostrar que ele tá certo, que ele só quer fazer isso por amor, que toda essa chantagem que ele faz com ela é por amor, porque ela não tem ninguém, que sem ela a vida dele não é nada. Inclusive, ele fala que quem curou a pedofilia da vida dele foi ela. Que ele se retrata em vários momentos como o herói. Ele é uma pessoa que nitidamente é uma pessoa narcisista, egoísta, que o tempo todo tá falando que é o mais bonito. As mulheres se sentem atraídas por ele o tempo todo. E, enfim, que ele é o porto seguro dela, sem ele, ela não tem ninguém. E é isso que ele pensa, sabe? Tipo, desde o início ao final do livro é isso que ele pensa, que ele tá certo, que ele fez a coisa certa, que a Lolita é a grande paixão dele. O que é um pouco muito pesado, né? Porque ela tinha 11 anos quando tudo aconteceu. E ficou presa com ele até os 13, que foi quando ela fugiu. Os 13, 14, né, que foi quando ela fugiu, pra poder ter uma vida de verdade, porque a gente vê o desespero dessa menina que ela não aguentava mais.
Então, essa foi a resenha de hoje. O que eu achei lendo? No início, foi uma leitura super fluida. Eu li 100 páginas em um dia. Do jeito que eu tô, é muita coisa assim. Até o ponto que ele começa a viajar com ela, porque depois é a mesma história o tempo todo. Tipo assim, é a mesma coisa. Com um pouco de palavras mais pesadas, mas é a mesma narrativa. Então ali eu fiquei com tédio, meio que... E também no final do livro é uma coisa muito arrastada que demora pra ler, sabe? Mas eu achei... Não achei bom, não achei ruim, achei ok, sabe? Tipo, foi um livro que eu queria tanto ler, eu li e não me decepcionei. Mas também não morri de amores. Então, era isso que eu tinha pra trazer hoje pra vocês. Se você gostou, deixe seu like, compartilha pra gente nossos primeiros 1000 inscritos. Se inscreve se você já não for inscrito, me segue nas redes sociais.